A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu me chamo Luzinete, sou missionária e fundadora da comunidade católica Missão Aliança Sagrada e é uma alegria muito grande poder estar partilhando esse momento de formação. Vamos agora para a nossa formação de hoje, desta semana, e formação dentro da Semana Santa. Um chamado que o Senhor Jesus crucificado faz a mim e a você. Nós somos uma comunidade católica e estamos presentes aqui em Marechal Hermes, na Capela Santa Rita de Cássia e paróquia Nossa Senhora das Graças. Nosso pároco é Frei Haroldo. Vamos iniciar nossa formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em nos socorrer. Espírito Santo de Deus, te entrego esta formação e tudo que vai ser falado e a experiência com o Senhor Jesus crucificado que precisamos ter. Muito obrigada, porque tu já está comigo, já está conosco, o Santo Espírito de Deus. Dá-nos a graça desta experiência de amor e de misericórdia. Queremos também chamar a nossa Mãe Maria Santíssima para que se faça presente nesta reunião de formação, a fim de nos levar cada vez mais para o seu Filho Jesus. Amém? Então estaremos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, a nossa formação do dia de hoje tem um tema, como toda a formação, e a nossa formação tem um objetivo, a fecundação do nosso carisma e desenvolvimento da nossa espiritualidade, da família da Aliança, Missão Aliança Sagrada, Comunidade Católica. Nós começamos sempre a nossa formação fazendo a partilha da formação passada. A formação passada do dia 20 de março foi sobre a boca fala do que está cheio o coração. E foi uma formação muito boa, uma formação bem convidativa à conversão. E ficou como proposta para casa escolhermos um personagem da Bíblia para então podermos dar o exemplo desse personagem, de como ele falava daquilo que tinha no coração. E cada irmão pôde partilhar, essa experiência nesta formação do dia de hoje. E eu escolhi o evangelista Lucas, São Lucas, porque ele, apesar de não ter convivido com Jesus, mas ele, de ouvir falar e dos testemunhos, também viveu uma experiência com a palavra de Deus para colocar-se no papel. São Lucas parece muito conosco, porque não conviveu com Jesus, mas a palavra tocou profundamente a vida dele. Assim como a palavra pode me tocar e te tocar também, não é mesmo? Glória a Deus. E a parte de São Lucas é todo maravilhoso, mas o que muito me toca é Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, que é o convite de Deus à nossa Mãe Maria Santíssima para ela abraçar a missão que Deus estava lhe conferindo e ser a mãe do Salvador. E Maria prontamente, deliberadamente disse sim. Eis aqui a serva do Senhor Jesus, me toca profundamente. Que possamos ter essa mesma iniciativa, essa mesma decisão da nossa mãe, dizer: faça-se em mim segundo a sua palavra. Amém? Amém. Então, a nossa formação do dia de hoje tem como o tema: se o grão de trigo não morrer, não produzirá frutos. Um grande convite à minha e à tua conversão. Nós vamos trabalhar o livro de São João, o Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 24 a 26. Então, vamos lá. Eu vou pegar a sua palavra, João, capítulo 12, versículo 24 a 26. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só.
Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida, neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o convite é esse, né? Estamos aí na Semana Santa e o convite é essa partilha do Senhor Jesus para mim e para você. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Versículo 24 de João, capítulo 12. Né? Então a gente pode perceber que a palavra de Deus ela é eficaz, viva, ela produz efeito. E essa palavra vai produzir efeito como tem produzido na minha vida e vai produzir através dessa formação. Então nós podemos começar no versículo 24 do capítulo 12 de João, né? Que diz assim: se o grão de trigo caído na terra não, deixa eu dar uma lidinha de novo, morrer, fica só. Se morre, produz muito fruto. Nesse versículo, o Senhor Jesus, ele quer alertar, né, para um acontecimento na minha vida, Luzinete, na tua vida. Em primeiro lugar, está falando que se o grão de trigo caído na terra, então nós vamos nos reter a essa palavra caído na terra. Então, o pai, lembra da parábola do semeador? É o semeador. Então, ele joga a semente na terra. Então, você somos jogados na terra, jogadas na terra. Então, eu sou um grão de trigo caído na terra. Você é o grão de trigo caído na terra que o pai jogou. Então, nós vamos começar essa formação refletindo sobre esse cair na terra, né? A terra que Jesus caiu, né, enquanto ser humano, era uma terra mundo, né? Uma terra humana. Ele escolheu uma família, a família de Nazaré, Maria e José, para nascer. Maria disse sim, como eu acabei de dizer agora. E o Senhor Jesus nasceu lá, né? Em Belém, viveu na Nazaré, viveu na Galileia, realizou a missão dele em Jerusalém, muitas cidades ali próximas, Betânia, né? Tantas cidades ali próximas de Nazaré, e morreu em Jerusalém, né? No Monte Calvário, em Jerusalém. Então, o Pai Celeste jogou Jesus naquela terra, naquela família de Nazaré, naquela comunidade, naquele país, né? Naquela cidade de Jerusalém, naquelas cidades que eu já citei, para ele realizar a missão dele. E qual é a terra que o Pai te jogou? Então, aqui nós estamos refletindo sobre a terra família. Eu vou dar o exemplo. Então, o Pai me jogou na terra família Teixeira, que é a minha família, sobrenome. Você tem um sobrenome, sua família. Na terra família da Aliança, que é a missão Aliança Sagrada, que é a comunidade. A nossa comunidade, nós realizamos nossa missão. Na terra do meu trabalho, na terra da minha comunidade, Capela Santa Rita de Cássia, Paróquia Nossa Senhora das Graças. Na minha terra Marechal Hermes, na minha terra Brasil, não é mesmo? Na minha terra Mundo, planeta Terra. Então, o Senhor, o Pai, ele te joga numa terra, né? Isso é uma atitude até carinhosa, jogar como semeador. O Pai te semeou numa terra. Essa é a nossa linguagem da formação de hoje que o Senhor Jesus escolheu. Então eu faço essa pergunta: qual é o nome da sua terra? Qual é o nome da terra que o Pai Celeste te plantou, te jogou, te semeou, não é mesmo? Para você poder refletir. Então, ainda nesse versículo 24, nós temos um recado do Senhor Jesus, né? O recado do Senhor Jesus é: se o grão de trigo não morrer, fica
só. Se morre, produz fruto. Esse é o recado de Jesus. É preciso que você morra, eu morra, para não ficarmos só e para produzirmos fruto na terra que o Pai Celeste nos semeou, nos plantou, né? Para que nós possamos produzir frutos. Vamos por parte, não é mesmo? Então, o Senhor Jesus vem chamar a minha e a atenção sua para a palavra morrer. Quando ele fala que, aqui na palavra, no versículo 24 do capítulo 12, em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morre, produz muito fruto, no versículo 24. Então, ele está querendo dizer que morrer aqui é abrir mão da sua vontade, ou seja, assumir a sua condição de pecador, de pecadora, buscar o arrependimento, né? Abrir mão da sua decisão, da sua vida. O Senhor Jesus não quer que você morra, desapareça da face da terra, a não ser quando chegar o momento do chamamento dele a você. Aí não dá para fugir, aí nós temos que verdadeiramente correr para o Pai, correr para Deus, não é mesmo? Então, precisamos prestar atenção no que o Senhor quer chamar esta atenção minha e sua, esse alerta para o que é morrer. Porque senão, como diz a palavra, eu vou ficar só. Mas se eu morro, eu produzo fruto. Eu vou produzir fruto. Percebemos que o Pai nos semeia numa terra, numa família, numa comunidade, num trabalho, né? E quando ele semeia, ele dá uma missão, não é mesmo? Ele dá uma missão para a gente. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. Então a gente pode perceber que quando ele semeia, se a gente for olhar bem a sementinha, quando ela é jogada na terra, para ela poder sair a plantinha, ela tem que se quebrar, ela tem que se romper, ela tem que se abrir para poder sair a plantinha e ela ser germinada. O germinar, ela abrir mão da condição de semente, para você mudar de vida, para você ser uma nova criatura, para você renunciar à sua vontade, você tem que romper com alguma coisa na sua vida. Assim como a semente rompeu com a estrutura dela, você tem que romper com a sua estrutura. Que estrutura é essa? Você tem que morrer para o seu autoritarismo, você tem que morrer para seu gênio forte, o seu temperamento, você tem que morrer para a sua rebeldia, você tem que morrer para a sua resistência ao chamado de Deus, à conversa de Deus, né? A missão que Deus te deu. Então isso é romper. Quando a gente fala morte, morte é rompimento. Fulana morreu, rompeu com a vida humana, agora vai viver a vida espiritual com Deus. Então morrer é romper com aquela vida que não agradava a Deus para surgir uma nova vida. O grão de trigo, ele rompeu, ele se quebrou para surgir uma planta, ele vai ser transformado, o grão, numa planta. Então você vai ser transformada em outra situação, em outra pessoa, com outras posturas. Amém? Ficou bem claro que essa morte é uma morte espiritual, é uma morte aqui dentro das condições da minha estrutura, do meu eu, do meu ego, para fazer a vontade de Deus. Maria, quando assumiu a missão, ela morreu para o sonho dela. O que morreu? Rompeu, abriu mão. Então, o Senhor Jesus está te convidando a abrir mão das suas estruturas, dos seus medos, para fazer a vontade de Deus, para abraçar a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É esse o chamamento agora. E aí a palavra está falando aqui que quem morre, se o grão de trigo ele morre, ele não fica só e produz fruto. Porque ele vai se transformar numa árvore com muitos frutos. E que frutos são esses que o Senhor Jesus quer dizer para mim e para você? O primeiro fruto é a conversão. É o amadurecimento da fé. Não é entrar nessa história, eu não aguento mais, eu não suporto mais, essa cruz está pesada, essa cruz está além das minhas forças. Isso é uma fé infantil.
Isso é uma fé sem o rompimento da vida velha, para viver uma vida suportada pela misericórdia. Porque o meu Deus e o teu Deus está crucificado, né? Ele rompeu com a vida humana, crucificando a carne dele para ressurgir glorioso e cumprir a missão de salvação minha e sua. Amém? Então vamos lá. Esse dar frutos são vários frutos que você pode dar. O fruto do autocontrole, do amadurecimento da fé, da oração, do jejum, da prática dos dons, da prática da caridade, das virtudes. Aliás, a formação do dia 27, nós falamos muito de virtudes. O que é virtude? Virtude é um hábito bom. Tipo, virtude, uma virtude que é a marca de São José. Justo. José era um homem justo, então ele praticava e vivenciava a virtude da justiça, de ser justo. Então existe a virtude do otimismo, existe a virtude da alegria, existe a virtude da paz e tantas outras virtudes. Começa a pesquisar também o que é virtude. Então dá uma olhada lá na nossa formação do dia 27, agora de fevereiro. Então, nós precisamos olhar para Jesus e ver como Jesus amou, como Jesus sonhou, como Jesus sentiu, como Jesus viveu, para nós podermos seguirmos Ele, não é mesmo? Então, a gente vai passar para o próximo versículo. Mas antes, eu gostaria de fazer uma observação. Deus Pai semeou Jesus na condição de filho na terra para uma missão. Jesus nasceu sabendo que ele tinha uma missão. Qual a missão do Senhor Jesus? A missão do Senhor Jesus era a cruz. Jesus nasceu para morrer na cruz. É duro ouvir isso, não é mesmo? Mas é isso. A missão de Jesus era morrer na cruz por mim e por você. Quando Maria e José apresentaram ele no templo, Jesus rompeu, né, ali com aquela falta de esperança de Simeão e de Ana, quando ele chegou e falou: agora seu servo pode ir em paz, Senhor, porque eu contemplei a salvação. E Simeão falou para Maria: ó, esse menino vai ser um sinal de queda e de erguimento para muitos nessa cidade, mas uma espada de dor vai transpassar sua alma. Ali era sofrimento. Maria também teve uma missão de ser a mãe do Filho de Deus. Ela poderia rejeitar ou não, ela disse sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Você também tem uma missão quando nasce. Você precisa se perguntar qual é a sua missão. E eu te faço uma pergunta, um questionamento. Jesus sabia que nasceu para morrer na cruz. Ele guardou isso só com ele. Nem a mãe dele e o pai dele sabiam, Maria e José. Mas ele guardou com ele esse segredo. Ele nasceu para morrer na cruz, para me salvar, te salvar. E eu faço uma pergunta a você, para que você entenda melhor a vida, para que você viva de forma amadurecida. Você nasceu para que missão? Que aí as coisas vão ficando mais claras na sua vida. Aqui na Terra eu tenho uma missão, você tem uma missão, todos nós temos uma missão. Mas nós nascemos também aqui na Terra para a alegria, para o sofrimento, para as lutas, não é mesmo? Não só para a alegria. Aquele que te promete somente alegria sem sofrimento, isso é uma enganação. O Senhor Jesus não enganou a gente. Se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz significa receber e acolher o sofrimento que você tem. Agora você pode chegar diante de Jesus, um crucificado, e falar: Senhor, as minhas forças estão se esgotando diante do tamanho peso dessa cruz. Ajuda-me a caminhar, porque eu não estou suportando o peso dessa cruz. Você pode falar isso para o Senhor, rasgar seu coração, que ele vai ser o Simão Cirineu. E ele vai te dar força para você seguir em frente. Amém? Então é preciso ter esse discernimento. Jamais abandonar a sua cruz, porque você nasceu para uma missão. Amém? Então vamos dar um pulo agora para o 25, versículo 25. Versículo 25 diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Olha o segredo que o Senhor Jesus vem trazer para mim e para você. O segredo é o seguinte, do versículo 25. Entregar a vida é perder a vida nesta terra.
ele diz assim, no 25, quem ama a sua vida, quem não abre mão de nada, quem quer tudo de melhor, quer tudo de bom para a sua vida, não abre mão de nada, vai perdê-la. Vai perder a graça do reino, vai perder a graça de renunciar a si mesmo, que é crescimento, que é produzir fruto, né, de amadurecimento na fé. Então vai perdê-la, mas quem odeia a sua vida, esse odiar não é dizer querer se autodestruir, é odiar o pecado, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te distancia da misericórdia. Esse é o ódio que ele fala. A sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se eu abro mão desta vida, de viver uma vida confortável, de querer tudo de bom, de viver a lei de Gerson. Qual é a lei de Gerson? Levar vantagem em tudo. Então, eu não estou sendo uma cristã seguidora do Senhor Jesus. Porque olha só, o Senhor Jesus, quando morreu numa cruz, ele tinha 33 anos, ele estava no auge da vida dele. Ele tinha todo o vigor, toda a força para continuar libertando, curando, sarando, né, evangelizando, pregando, mas ele nasceu para morrer na cruz. Ele nasceu para uma missão, me libertar e te libertar. Claro que ele fez muitos milagres, pegou a palavra, mas ele nasceu para ser o cordeiro imolado, que o sangue ia e vai e será sempre a minha, a tua libertação. Quebrar a inimizade contraída no jardim do Éden com a desobediência. Então, o Senhor Jesus, ele vem agora a mim e a você te ensinar a abrir mão da vida dele. Ele abriu mão. No auge da vida dele, o Senhor Jesus abriu mão da vida dele, morreu precocemente, porque ele sabia que a missão dele era morrer na cruz pela humanidade. Derramar o sangue precioso como cordeiro imolado, que foi imolado lá em Moisés e que libertou o povo e que protegeu o povo hebreu do anjo da morte, que ia passar e matar os primogênitos. Hoje o sangue de Jesus não só protege a sua casa, mas protege você, protege tua história de vida. É o sangue da libertação e da salvação. Basta você desejar experimentar esse sangue. Precioso. Amém? Então, o segredo do Senhor Jesus do versículo 25 é você abrir mão da condição de vida aqui. Aí você pode perguntar, poxa, eu sonhava com uma casa maravilhosa, eu sonhava com um carro bom, eu sonhava em ter uma casa legal, eu sonhava em ter um bom emprego, ter uma vida tranquila. O Senhor Jesus não quer que você perca esse sonho. Ele não quer que você fique apegado a essas coisas. Lembra de Lázaro, irmão de Marta e Maria? Era um empresário bem-sucedido de Betânia. E ele colocou as posses dele a serviço do reino. Jesus ia para Jerusalém, evangelizava e voltava para Betânia. Era acolhido, tinha roupa lavada, tinha janta, alimentação, tinha dormida, né, para poder se renovar as forças, que ele era humano, para poder voltar para Jerusalém pregar. Então, jamais Jesus ia mandar Lázaro vender os bens dele para seguir o reino e para segui-lo, porque Lázaro ia fazer isso. Na mesma hora, Lázaro era desprendido. À medida que ele ajudava e bancava a missão de Jesus, mais próspero ele tornava, mais honrado ele era. Então, quando a gente é apegado às coisas, mais é diminuída as nossas coisas, né? Então, a gente tem que ser livre. Lembra daquele jovem que queria seguir Jesus e alcançar a vida eterna, que Jesus mandou vender tudo? Por que Jesus mandou ele vender tudo? Porque ele era apegado aos bens. Os bens estavam em primeiro lugar, diferente de Lázaro. Então, você pode conquistar um bom emprego, todas essas coisas, mas não ser apegado a isso. Se o Senhor pedir para você doar, você tem que doar. Se o Senhor pedir para você partilhar, você tem que ser partilhado. Você não pode viver com um armário cheio de roupa, cheio de sapato, né, e não partilhar nada com ninguém. Então, você está fazendo a sua escolha, que é distante do Senhor. Cuidado com essa postura. Então, o segredo do versículo 25 é você abrir mão das coisas que te prendem nesse mundo para você alcançar a vida eterna, o céu. A porta do céu, lembra? É bem pequenininha, estreitinha. Se você for cheio de si, cheio de coisas, você não vai passar nessa porta. Então, abra a mão das coisas, busque o reino do céu para que tudo mais seja acrescentado. Ficou claro? Amém? Amém. Então, vamos para o versículo 26. O versículo 26 diz o seguinte, veja bem. Se alguém me quer servir, siga-me.
E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Então aqui o Senhor Jesus está falando o seguinte: se você quer seguir a Ele, a primeira coisa que você tem que fazer é você renunciar à sua vontade. Porque Maria renunciou à vontade dela para abraçar a vontade de Deus. José renunciou à vontade dele para abraçar a vontade de Deus. Claro que Deus não vai te colocar numa furada. Ele vai juntar o sonho dele com o teu sonho. E se ele colocou aquela pessoa que é difícil na tua vida, se ele colocou a situação difícil na tua família, é porque ele sabe que você pode suportar. E detalhe importante, Jesus mesmo na cruz, quando disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? Ele não estava querendo dizer ele que ele estava abandonado. Tipo assim: Pai, papaizinho, fica comigo, que eu te sinta. E que todos precisam sentir. Porque o Pai estava com Jesus na cruz, pregado na cruz. Ele não tirou a cruz de Jesus, mas ele estava com ele na cruz. Às vezes aquela provação, aquela pessoa difícil na tua família, aquela dor, aquela angústia, precisa amadurecer você, precisa lapidar você. Então você precisa vivenciar essa situação. O Pai não vai te tirar essa cruz, mas Ele vai te capacitar e estar com você também carregando essa cruz, e muitas vezes está crucificado com você. Isso é lindo, né? É o Pai e o próprio Jesus que está com você. Você nunca vai estar sozinho, nunca. Amém? Então estar com Jesus, seguir a Jesus, significa pregar a palavra, significa ser caridoso, significa abraçar a cruz. Se você vê os filmes de Jesus, ele, quando é crucificado, ele vai se ajeitando para a cruz. Ele não foge da cruz, ele vai para a cruz. Ele ajuda os soldados, né, estando livre, dócil àquela crucificação. Com muita dor e muito sofrimento, porque ele era humano, a carne sentia, ele estava ali crucificando o pecado da humanidade, porque ele era sem pecado. Então é preciso que muitas vezes, quando você estiver no auge da sua dor e do desespero, o Senhor Jesus está sendo crucificado com você. Então clama por Ele, chama por Ele, grite por Ele, renda-se a Ele, que a torrente, a tempestade vai se acalmar. Porque toda provação um dia chega, fica por um espaço de tempo, depois ela vai embora, porque a misericórdia do Senhor é grande. Amém? E aí a gente vai percebendo, né, que o Senhor Jesus, Ele quer que a gente tenha essa decisão de estar crucificado, de crucificar as paixões, de ter autodisciplina. Assim como o atleta, ele tem um alvo e ele corre na direção daquele alvo, ele se prepara para ele poder ganhar um troféu, ganhar um prêmio. Eu e você que somos cristãos, que decidimos, a decisão é pessoal, seguir ao Senhor Jesus, nós temos que abrir mão da nossa vontade, a gente tem que acreditar no poder de Deus, a gente tem que acreditar que na cruz nós encontramos a conversão, encontramos frutos de misericórdia, nós encontramos compaixão para que a gente possa sim ser uma nova criatura, morrer para o nosso eu, para aquelas dificuldades, para aquele, vamos dizer, aquele temperamento difícil, aquele gênio difícil, aquele autoritarismo, aquela rebeldia, aquela falta de obediência, aquela acomodação, aquela vozinha que fala no ouvido: não vai não precisa não, você não tem nada a ver com esse grupo, você não tem nada a ver com essa missão. Isso é voz do maligno que quer você distante de Deus, que quer você distante da cruz, que quer você distante da purificação, que quer você distante da fecundação desse carisma, porque o Senhor te chamou a estar aqui e você está sendo rebelde, você está sendo rebelado e não está fazendo a vontade do Senhor. Não é a minha, Luzinete, mas é simplesmente ao Senhor Jesus. Então, nós precisamos responder a Deus com a nossa vida. Essa é uma palavra muito forte, essa é uma palavra de renúncia. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só. Se morre, ele produz fruto. Rompe com o seu pecado, rompe com a sua resistência para que o Senhor Jesus faça algo novo em sua vida. E eu trouxe um refrão de uma música para que você, olhando para esse Cristo crucificado, reflita a sua vida com tamanha exteriorização deste amor. A música é assim, todos conhecem. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama
como eu. Vai olhando para a cruz. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. É o Senhor Jesus falando para você. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. É o Senhor Jesus exteriorizando o amor dele por você. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Vai olhando para o Senhor Jesus e vai falando para Ele, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo amor que Tu tens por mim. Muito obrigada porque Tu me ensina nesta formação a renunciar à minha vontade. E renunciar à minha vontade é prevalecer a sua. Renunciar a estar aqui na vida e buscar a Ti para que tudo mais seja acrescido na minha vida. Renunciar aquilo que me afasta de Ti. Renunciar o meu querer, o meu desejo, a minha vontade de abandonar tudo. Sim, Senhor, recebe essa renúncia, recebe esse coração angustiado, triturado pela dor, sofrido. Mas eu creio, Senhor, que Tu é o Simão Sirineu, a vir me ajudar a carregar a pesada cruz dos meus ombros, Senhor. Refrigera a minha alma, Senhor, sendo Simão Sirineu, e que Maria Santíssima seja Verônica, enxugar as minhas lágrimas, o meu suor, o meu cansaço da dor e do sofrimento. Que eu possa, sim, passar pela cruz, Senhor, contigo. E que eu quero te servir e tu está na cruz comigo, Senhor. E eu estou na cruz contigo. Para que eu possa sepultar contigo, Senhor, o meu pecado, a minha ganância, o meu egoísmo. Para eu ressuscitar, ressurgir e ser uma nova criatura, uma nova pessoa na Páscoa. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor. E eu quero, sim, Senhor, a partir de hoje, ter essa consciência. Em João, capítulo, é outra palavra, 19, versículo 25, que diz assim: junto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, eu e você. Então, aqui na palavra, essa é a palavra de João, capítulo 19, versículo 25. Aos pés da cruz de Jesus estavam todos que o amavam e que venceram o seu medo. E aqui na formação de hoje, que é João, capítulo 12, versículo do 24 a 26, diz que eu preciso crucificar a minha carne, morrer para a minha vontade do Senhor Jesus, também prevaleça na minha vida. E temos sim uma proposta para essa semana. Amém? Amém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Realiza em mim, Senhor, a tua obra de salvação. Temos uma proposta para essa semana. Você vai vivenciar cada dia da Semana Santa. E na quinta-feira santa, que é o dia da instituição da Eucaristia, faremos junto esse louvor, esse agradecimento pela instituição do Memorial da Paixão de Jesus, da Nova e Eterna Aliança. Memorial da Nova e Eterna Aliança, exteriorizada, realizada em cada Santa Missa. E que nós fazemos memória da presença de Jesus vivo na Eucaristia, no corpo que não é mais pão, é o corpo de Jesus, e o vinho que não é mais vinho, é o sangue de Jesus. Mas a proposta é para Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa você vai pegar a cruz do Senhor, vai fazer um coração e vai colar aqui. Porque assim como João, capítulo 19, versículos 25, diz que aos pés da cruz estava sua mãe, a sua tia, que é a irmã de Maria, e João e tantos outros, você precisa lá estar. Então você vai colar na cruz do Senhor, em cima, do lado, no peito de Jesus, um coraçãozinho com o teu nome, e dizer: estou aí contigo, Senhor, porque eu sei que tu está comigo também na minha crucificação do dia a dia, nas minhas lutas, na minha renúncia do meu dia a dia.
Eu quero desejar a vocês uma feliz e santa Semana Santa, para que você, ao estar crucificado com Jesus, abrindo mão da sua vida, das preferências desse mundo, para colocar em primeiro lugar o reino dos céus, para você conquistar o seu prêmio que é o céu e a Jerusalém celeste, para que você possa estar também sepultado com o Senhor e sepultando sim essas atitudes antigas que faziam o Senhor sofrer, que magoavam a Deus, que desrespeitavam a Deus, que desonravam a Deus, para que você possa ressuscitar no domingo de Páscoa, vencer a morte e ter uma vida de luta, de alegria, na certeza de que você nasceu para evangelizar e para ser cristão e para ser um seguidor do Senhor Jesus, que não treme por um problema, que não se desespera por uma angústia, porque você tem do seu lado o Senhor Jesus, que prometeu: eu estarei sempre com você. Amém? Né? Então, que nossa Mãe Maria Santíssima possa ajudar você a ir para a cruz, né? Porque Maria também assumiu a cruz dela. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que você possa falar assim para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigada porque tu morreste na cruz por mim. Meu Jesus, misericórdia. Que você possa falar assim: Senhor Jesus, fica comigo. É tarde, a noite já vem. A noite é a angústia, o desespero, a incerteza, o medo. Toda vez que você sentir isso, fala: Senhor Jesus, fica comigo. É tarde, a noite já vem. A paz. Não esqueça de inscrever no nosso canal. Não esqueça de dar seu like, para que toda nossas postagens você seja sinalizado, tá bom? Uma santa e abençoada semana e também um dia de bastante reflexão. Sexta-feira Santa, não coma carne, né? Reduza suas refeições, passe um dia de oração, sábado também santo, para domingo você ressurgir na graça. Escute ao Senhor, preste atenção na terra que o Pai te plantou, preste atenção de qual a missão e a cruz que Ele te dá e peça a Ele força. Amém? Estivemos em nome do Pai, aqui reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém.